Fala aí, galera, beleza? Vamos juntos, hein? Mais uma aula. Vamos falar hoje sobre elementos da narrativa, certo? Aula show de bola aí de literatura, assunto que eu amo. Aliás, eu garanto que você também gosta bastante, não é? Qual é o ser humano que não gosta de contar e de ouvir ótimas histórias, não é? Pois bem, retomando aqui rapidinho, em redação normalmente nós observamos três tipos de texto, né? Estou falando aqui bem a grosso modo, tá? Bem resumidamente. Narração, descrição e dissertação. Você sabe bem que narração narrar é contar uma história, certo? Dentro dessa história, nós temos alguns elementos, tá? E em vestibular é importante que você fique atento a alguns desses elementos. Eu vou dando aqui o caminho das pedras para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Quando você olha para uma narrativa, então você normalmente trabalha com esse tipo de pergunta, né? Quem, ou seja, quem está envolvido naquela narrativa, que aí são os personagens, o que é o enredo, né? O enredo é a história que vai ser contada, como é o modo como tudo aquilo vai se desenvolver, onde, que é o lugar, e quando, que é o tempo. Assim, e o porquê, né? Que é a causa de tudo aquilo. Ah, Vinícius, mas eu vi um filme e não mostrava quando aquilo acontecia ou onde. Quer ver um exemplo? Ensaio sobre a Cegueira. É um livro do Nobel de Literatura português José Saramago que virou filme. Realmente, ali nós não temos onde acontece, só sabemos que é uma cidade grande, pode ser qualquer uma, e também quando aquilo acontece. Não mostra se foi em 2002, se foi em 1990, enfim. Então, óbvio, nem em todas as narrativas nós teremos todos esses elementos, tá? Essa tabela está show de bola, está excelente, modéstia à parte. Preste bem atenção, tá? Tanto para a prova de ensino médio quanto para vestibular. Olha só. Pois bem, narrador, né? Quando o narrador tem o foco em primeira pessoa, ele é um narrador personagem. Exemplo, em Dom Casmurro, não é? Clássico aí de Machado de Assis, o Bentinho, ele é um narrador personagem. Em La Casa de Papel, a Tóquio é uma narradora personagem. Já percebeu isso? Me llamo Tóquio. Se eu não me engano, perdão, é a primeira fala do primeiro episódio da primeira temporada. Essa fala depois se repete, inclusive. Então ela participa da história e também conta a história pra gente, né? Olha o que eu botei aí. Característica desse narrador personagem. Envolvimento emocional. Ou seja, ele está envolvido naquilo que ele conta. E por isso mesmo ele não é confiável. Você não pode confiar em um narrador personagem. Por quê? Porque ele está colocando a emoção dele ali. Então é a visão dele. Nós, como leitores, ficamos muito limitados, porque nós temos a visão de apenas uma personagem. O caso clássico realmente é Dom Casmurro, né? Até hoje não se pode definir se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Por quê? Porque é somente o Bentinho que fala. Então nós, leitores, só temos a visão dele, percebe? Como em uma história que acontece com seu amigo, né? Ou em um acidente de trânsito. Por exemplo, houve um acidente de trânsito. E aí você pergunta para uma pessoa o que aconteceu. Aquela pessoa envolvida no acidente, ela vai dar a versão dela, concorda? Se aquilo corresponde à verdade ou não, aí é uma outra discussão, né? Pois bem, temos também o narrador com foco em terceira pessoa. Ele fez isso, ela fez aquilo. É o narrador observador. Normalmente, há um distanciamento emocional. Então, o narrador observador, ele apenas conta aquilo que ele viu. Ele não se aproxima emocionalmente. Chamamos também esse narrador de narrador onisciente, quer dizer, ele sabe de tudo. Alguns narradores, inclusive, sabem até dos sentimentos dos personagens, tá? Bom, cabe lembrar rapidamente aqui que Machado de Assis, né, o grande mestre, o maior escritor das Américas, um dos 5 maiores do mundo, ele criou um narrador. Ele criou um narrador intruso ou narrador intrometido. É aquele narrador que sabe de tudo
e ele faz um comentário, ele faz um deboche, faz uma ironia, tá? Pois bem, personagens. Personagem plano é aquele personagem previsível, ou seja, você já sabe como ele vai agir. Se ele é um mocinho, ele veste branco, ele ajuda a senhorinha a atravessar a rua, ele guia a criança, aquela coisa toda, né? Se ele é o vilão, ele veste preto, ele maltrata a idosa, esse tipo de coisa, tá? Bem simples mesmo, bem raso. Já o personagem esférico ou redondo, ele é diferente. Eu diria, inclusive, que ele é mais próximo da nossa realidade, porque ele faz coisas boas, faz coisas ruins, nem sempre ele sabe o que deve fazer. Então ele é redondo porque você vê de vários ângulos. Inclusive ele te surpreende por fazer coisas boas, por fazer coisas ruins também. Um exemplo que me veio agora foi de uma novela da Globo, com aquele personagem Félix, que ele começa como vilão, né? Ele coloca um bebezinho numa lixeira, por exemplo, no primeiro episódio, mas com o decorrer da história ele passa por uma série de situações e ele acaba se arrependendo, enfim. E ele acaba virando, né? Virou na época o queridinho do público. Então, de vilão, ele passou a ser um personagem muito querido. Tá? Eu diria que é um personagem redondo, né? E botei aqui protagon e antagon, né? Protagonista e antagonista. Protagonista, obviamente, é aquele que é o personagem principal. Tem até uma frase que fala, seja o protagonista da sua vida, quer dizer, seja o personagem principal, né? Claro. E antagonista é aquele que vai contra esse protagonista. Pois bem, dentro de uma narrativa, o espaço pode ser fechado, né? Por exemplo, eu acabei de assistir ao filme O Poço, da Netflix. E a maior parte da história se passa em uma espécie de prisão, né? Onde tem essa plataforma aí que vai descendo com a comida. É um filme, aliás, bem interessante. Não sei se está na sua classificação etária, né? Mas, enfim, é um filme com uma série de alegorias sobre o ser humano, sobre a sociedade como um todo, principalmente em relação ao capitalismo. E, repito, o espaço basicamente é um espaço fechado. Poucas cenas são fora dali, tá? Espaço aberto, obviamente, diferente, né? Aberto, então, em um espaço aí que não esteja confinado, né? Se você assiste a um filme e o filme se passa, sei lá, em uma floresta, em uma praia, é um espaço aberto. Fácil, né? Pois bem, tempo cronológico e psicológico. Em algumas obras, nós temos um tempo cronológico, ou seja, uma sequência natural de minutos, horas, dias, meses, anos. Vou citar novamente aqui o ensaio sobre a cegueira, porque eu lembro que assim que eles estão saindo de casa, não vou dar spoiler não, tá? Mas eles estão saindo de casa, a câmera foca uma fruteira cheia de frutas. E eu fiquei curioso quando eu vi aquela primeira vez. Falei, que estranho. Deu close na fruteira, não entendi nada. Quando eles retornam, aí já dei um mini spoiler, mas não estou estragando o filme não, mas enfim, quando eles retornam, a câmera mostra de novo a fruteira e está tudo muito podre, muito podre. E aí você percebe, pô, passou bastante tempo. Isso é um tempo cronológico, né? Cronos, né? Enfim. Já o tempo psicológico é diferente. No tempo psicológico, o espectador não sabe bem se aquilo que está vendo, se aquilo realmente aconteceu ou se o personagem está imaginando aquilo. Não sabe se é o presente ou se é um passado. Então há uma certa confusão no tempo psicológico. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui mais à frente, tá? Dentro dos elementos da narrativa, o conflito, né? Ou seja, é aquilo que vai te motivar a ver o filme. Se o conflito não for interessante, você acaba abandonando a história, né? O livro, enfim, o que for. Sempre lembro do filme Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Acho que é o segundo filme, enfim. E eu lembro que no início, o surfista vem já arregaçando, destruindo um monte de coisa. E ele é só um mensageiro. Ele é um mensageiro do vilão que vai vir ainda. Então, para mim, foi um conflito interessante. Eu quis realmente ver como aquilo tudo ia acabar. Então, aquilo me pegou, né, digamos assim. Agora, se o filme de repente fala de um casal que se separou e vai disputar quem vai ficar com o cachorro, talvez para você não seja um conflito
interessante, tá? Tá comprando porcaria de segunda mão.